Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, nós falamos sobre o varejo, a transformação que a inteligência artificial e a tecnologia têm trazido para um segmento que emprega milhões de pessoas e fatura trilhões, literalmente 2 trilhões de reais por ano. Então, um setor muito importante para a economia brasileira e um setor que vem sendo sistematicamente provocado, pressionado por performance e, naturalmente, a tecnologia acaba sendo um recurso fundamental para que essas empresas sobrevivam. Para ajudar a gente a entender o papel da tecnologia nesse processo de transformação, está aqui comigo hoje Carlos Alves, que é vice-presidente executivo de tecnologia e negócios da Cielo. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado ao público que está aqui. Obrigado pelo convite. Bom, vou começar te perguntando sobre essas pressões que o varejo tem sofrido. A gente tem visto muita gente sofrendo nessa história, mas a tecnologia é um aliado importante para que essas empresas elas performem melhor. Então, num panorama geral, como você vê a maturidade de uso de tecnologia, de recursos, projetos pelas empresas de varejo no Brasil? Muito legal, acho que é para esquentar um bom começo. Sim, fazer uma brincadeira, você imagina que no tempo dos fenícios, né, lá atrás, e o comércio é o modelo de negócio mais antigo que existe. O seu principal concorrente era o cara que estava do seu lado. Até pouco tempo atrás, você se preocupava em vender e olhar o que acontecia na sua rua do comércio ou no seu estabelecimento à luz do shopping que você esteja ou na região que você esteja, ou seja, era muito bem geolocalizado. Com a evolução da tecnologia, a integração, a digitalização, a mudança de comportamento e com o aumento da conveniência por parte do comprador, ou seja, muito ditado pelo comprador, você sai de um concorrente que ficava naquela rua do comércio e passa a ter um concorrente que fica, às vezes, do outro lado do planeta, né? E ali, ao toque de um dedo, e você começa a buscar capacidades que são desde capacidades de venda ou novas possibilidades de venda com maior conveniência para o comprador, até quando você aterriza de volta só no nosso país, aqui, ou em todos os cantos do nosso país, você começa a conversar sobre um aumento da capacidade de conexão físico-digital e o que isso pode trazer de ganhos de engajamento no final do dia do relacionamento do cliente com você. E aí isso vem uma série de tecnologias. Então, fazendo um histórico muito breve, nos últimos 10 anos, a gente pode falar que marketplace era algo que não existia e passa a existir. Os grandes varejistas que dominam, olhando para o universo digital, 5 ou 6 dominam 80% do share of voice desse mercado, são marketplaces que têm os outros muitos varejistas incorporados. Você entra com uma tecnologia de omnicanalidade, ou a integração do físico digital, para que a loja passe a ser um centro de distribuição, um pick-up store, ou um processo que você começa a venda ali e pode terminar numa entrega. Você conecta com o fornecedor ou com o fabricante, dependendo do tipo de produto que você tem. Ou seja, você começa a abrir um leque de ofertas integrando o físico digital. Então, você tem a oferta física, você tem a oferta digital para o mesmo consumidor. Você aumenta a capacidade de conexão e de entendimento deste cliente navegando nas suas múltiplas plataformas ou interfaces e possibilidades. Você tem o processo de last mile ganhando uma nova complexidade, tudo isso também precisando de tecnologia. O fulfillment desde o início do processo integrado com o fornecedor, com os diversos fornecedores dentro de uma estratégia de portfólio de produto. Ou seja, você começa a ampliar demais a sofisticação de base tecnológica para que você seja capaz de competir para um público cada vez mais exigente, porque você pega o público que vai crescendo e vai sendo cada vez mais nativo digital ou nativo integrado físico-digital, ou seja, vai por um propósito numa loja física, ou não consegue enxergar uma não
integração num processo de venda que comece ele onde ele estiver, né? Esse nível de sofisticação, ele traz uma pressão para o varejo que vai desde uma melhor capacidade de gestão das jornadas, do entendimento da necessidade do cliente pela sua conveniência, até do ganho de eficiência operacional, com margens bastante apertadas e o varejo precisando construir eficiência. Num universo em que ele não controla todas as variáveis, que tem players internacionais fazendo uma pressão importante de ganho de carteira, de principalidade, conectando braços financeiros, braços de serviço, e aí isso ganhando um nível de sofisticação importante, né? E lógico, só é possível com o aumento da tecnologia em todas essas fases desse processo. Você vai falar de aumento da tecnologia em todas as fases do processo. Vou pegar um ponto que você trouxe dos fenícios para fazer uma outra analogia e quero te ouvir sobre ela. Quando os negócios eram feitos na base da confiança, naquele momento que você começou a descrever ali, não exatamente nos fenícios, mas avançando um pouquinho essa máquina do tempo, mas aquele negócio dos nossos avós, nas praças ali, um lado que anotava na cadernetinha, o outro lado que pegava fiado e o primeiro lado acreditava que ia receber o dinheiro no final do mês, o segundo lado acreditava que seria cobrado justamente, que ninguém ia botar mais na conta do que ele consumiu. Então, o comércio local foi uma parte fundamentalmente construída na confiança. Num segundo momento, as instituições, especialmente as instituições bancárias e as instituições legais, foram garantidoras dos modelos comerciais. Então, eu passei a vender para mais longe, não conheço quem está do outro lado, não sei quem está comprando, não sei de quem eu estou comprando, e eu tenho ali instrumentos para garantir que, de um lado, do lado do comprador, eu vou de fato receber, senão eu posso acionar ferramentas que vão, de alguma maneira, punir aquele lado que está descumprindo a sua parte do trato, e o outro lado que vai receber também por aquele insumo ou serviço que prestou. Isso funciona, garante, mas deixa o processo mais caro, porque eu tenho mais gente participando dessa cadeia e, naturalmente, as pessoas recebem por isso. Então, eu vou ali tirando um pedaço do cliente, da quantidade de clientes em potencial daquele jogo. Hoje em dia, com instrumentos de contratos inteligentes e blockchain, eu tenho a possibilidade de automatizar parte dessas relações comerciais. No entanto, a gente enxerga ali um desafio cultural ainda importante para as empresas brasileiras. Como você enxerga a adoção especificamente de blockchain, da automação, da relação comercial e do blockchain como uma implementação, uma automatização do fio do bigode, da confiança que existia entre os dois lados? Eu realmente acredito que é um caminho mais assertivo, então, sendo bastante pragmático. O conceito do contrato inteligente a partir desse ativo com base em blockchain, né, ele permitirá, ao longo de um tempo, com uma mudança de comportamento no meio disso, ou seja, entenda que vai ter um ciclo de adoção, né, a não ser que seja compulsório nos órgãos que ainda hoje fazem esse papel de transferência. Então, por exemplo, pegar um exemplo concreto. Hoje eu tenho um cartório para vender um automóvel. Eu tenho um lugar que eu vou e registro. Agora eu já consigo, pelo próprio aplicativo, fazer essa transferência para outra parte. Mas ainda não a partir de um contrato mediador, né, que é um pouco do que você está falando. Sim. Quando você tem essa base de ativo tecnológico, né, que permita a capacidade de você construir contratos inteligentes, o céu é o limite das oportunidades. É porque ele vai além de um processo de segurança do pagamento versus o bem. Ele vai, por exemplo, vou te dar um outro exemplo de ganho de eficiência, se você tem um varejo, a gente está falando de varejo, que compra de uma determinada indústria e
tem um back-office aqui para fazer toda a gestão financeira desse pagamento. Imagina você aplica um contrato inteligente firmado entre as duas partes, em que a primeira parte faz o fornecimento de um produto, cria-se as regras de negócio que são previstas nesse contrato. Uma vez cumprida essa regra, o agendamento do pagamento e a garantia do pagamento a partir de uma instituição financeira garantidora fica alocado. Eu não preciso ter uma pessoa que vai comandar efetivamente este pagamento na data tal, a partir de um boleto, a partir de um DDA ou qualquer instrumento de transferência eletrônica existente. Imagina o ganho de eficiência operacional que é capaz de fazer a partir dessa situação. Então, eu estou dando mas tem diversos exemplos em que o Drex ou esses ativos a partir de uma tecnologia de blockchain permitirá fazer, lógico, no universo permissionado. Esse exemplo é bom porque, como do ponto de vista do prestador de serviço, do fornecedor do produto, aquele dinheiro já está separado e ele sabe que o risco da operação dele é menor, ele consegue precificar essa diminuição de risco. Então, eu sei que vou receber, eu sei que eu recebo mediante ao atendimento de determinados critérios que foram pré-estabelecidos e acordados entre essas duas partes. Então, o meu risco é menor. Se ele é menor, eu posso cobrar menos, porque eu vou ter mais velocidade, né? Nesse modelo de elasticidade de preço, eu cobro menos, vendo mais, tenho alguém automatizando e garantindo o dinheiro que eu vou receber, então a operação está, de alguma maneira, um pouco mais protegida do que hoje em dia se opera. A questão é, para isso tudo acontecer, para essa operação funcionar, tem ali uma demanda por letramento digital, por conhecimento de tecnologia e por crença na tecnologia também. A gente esbarra em questões culturais que são muito importantes quando a gente fala especialmente de pequenas e médias organizações. Como você enxerga esse processo de evolução das empresas brasileiras? Muito legal. Quando você olha em perspectiva, e para eu dar a resposta para frente, olha em perspectiva, vou pegar o seu exemplo, sem ser redundante em tudo que você falou, mas até a caderneta ela teve dois momentos. Eu sou do interior, então eu vivi isso. No primeiro momento, a caderneta ficava inclusive com o próprio cliente. E depois, num primeiro passo de menos confiança, o estabelecimento passou então a deter a caderneta ali, mas ainda num processo de confiança. Deste lugar até o momento em que você precisa fazer uma análise de crédito com birôs cada vez mais sofisticados de behavior, de score, para ter um crédito para um pagamento parcelado, eu fazer uma compra a partir de meios digitais, a partir de empresas que fazem credenciamento e pagamento digital e que passa por um antifraude também com um nível importante de sofisticação, de lá até aqui nós estamos falando de um ciclo de tempo importante, né? Então, pelo menos uma geração econômica aí, meio século, 50 anos. Quando você olha a adoção de novas tecnologias, a gente pegar uma tecnologia, o uso da televisão pela primeira vez, quanto tempo 1 milhão, tem uma pesquisa que fala 25 anos para 1 milhão de pessoas adotarem a televisão e 1 mês e meio para adotar o ChatGPT, né, na outra ponta. Você tem um apetite à adoção tecnológica muito maior. Você tem uma outra variável que é uma geração que hoje influencia o consumo, mas ainda não é exatamente a população economicamente ativa, que é a população dos jovens que influenciam o consumo dentro das suas casas, que está ali nos 18, 20 anos, que nascem numa cultura absolutamente digital. Então, se eu pegar um exemplo do banco, na época que eu abri minha primeira conta em banco, eu tive que deixar meus documentos lá uma semana depois e me dizer se eu podia ter ou não uma conta, e se eu fosse bom, eu ganhava o tal do cheque especial. Sim. Hoje, se levar mais de 4 minutos, você troca de banco digital, e o nível de bancarização das pessoas aumentou absurdamente. E depois, com os novos meios de pagamentos instantâneos, que o Brasil vem sendo referência no mundo, isso aumenta mais ainda. Com os aplicativos que passam a ser profissão para o próprio empreendedor, como exemplo desses que levam
as pessoas para os lugares, que levam comida, entregam e etc., que passam a ter uma carteira digital, você passa a ter um cash-in, cash-out, você passa a ter ali, então, também um universo bancarizado de pagamento. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O aumento das interfaces naturais da sua vida, que vai desde a hora que você acorda, a partir do alarme do celular, toca uma música no Spotify, ou em qualquer outro streaming, vê uma TV num streaming, você pede um carro num aplicativo, ou seja, o seu universo de digitalização começa a ficar muito maior. Este avanço da tecnologia, ele passa a ter uma adoção diretamente proporcional à conveniência do portador ou do usuário. Haja visto o que aconteceu com o Pix, né? Acho que ali é um exemplo espetacular. Eu tenho uma jornada importante no mercado digital. E, historicamente, o mercado digital tinha uma questão endêmica de boleto. O boleto era 30% do total. Só que desses 30%, menos de 50% efetivamente eram pagos. Só que em períodos sazonais, para o varejo, você ficava com o estoque bloqueado. Então, 15%, desculpa, só para... 15% dessas vendas não eram concretizadas. Não eram concretizadas. Nossa, gigante. E você tinha um problema no varejo que até que você dê como não concretizada, e via de regra eram 2 dias, um dia em momentos de maior sazonalidade, você ficava com aquele estoque preso. Você não pode o estoque você não pode liberar porque você está aguardando um pagamento de um boleto. No momento que o Pix entra, que o Pix começa a ganhar adoção, débitos para o universo de compra online, de serviços ou produto, e o boleto foi absolutamente resolvido o problema, né? Ou seja, hoje é difícil você encontrar um site que ainda tem a opção de pagamento com boleto. Tem alguns, mas está ficando cada vez mais escasso e o pagamento instantâneo é uma maior adoção. Então, estou dando todo esse contexto para te falar, isso tem uma relação direta, a adoção vai ter uma relação direta com o nível de conveniência a que essas novas tecnologias atenderem. E a relação de confiança com essas novas tecnologias, ela tem ficado cada vez menos importante de acordo com o crescimento de um público nativo digital, e não aquele público que foi aprendendo a digitalização no tempo. Né? Então, é lógico que quando você tem um estudo recente que nós fizemos que pergunta quais são os principais fatores ou de maior relevância para a adoção, por exemplo, de uma conta digital a partir de um cliente quando ele vai escolher. E a segurança é um tópico forte. Não a desconfiança, mas a segurança em relação aos seus dados. Então, este tema ele sempre será central, né? Ou qualquer variação aqui é muito sensível. Dito isso, eu imagino que seja cada vez menos importante o tema da confiança nas novas tecnologias, principalmente as que são regulatórias, que vêm encorpado ou vem por trás um órgão regulador muito forte, muito diligente, que é o caso que a gente tem no Brasil hoje, né? Isso, e a gente ainda tem novas fases previstas para o real digital, tem uma adoção global acontecendo de maneira análoga, isso vai gerando um processo de confiança que acompanha o amadurecimento da própria tecnologia. É interessante enxergar esse processo. Agora, um outro processo que também tem acontecido, e a gente não pode deixar de falar no varejo, é o uso de inteligência artificial. Não tem como isso passar, a gente falar de varejo e não tentar entender de que maneira essas análises descritivas, preditivas, prescritivas, elas vão sendo usadas por empresas brasileiras. Como você enxerga esse cenário? E assim, as empresas, as pequenas, elas conseguem se beneficiar disso também? Muito legal. Tem um livro que fala muito sobre, acho que chama Próxima Onda o livro, ele fala muito sobre as tecnologias que têm um potencial de mudança de padrão de comportamento, né? E ele cita especificamente 2, que é a biologia sintética e a inteligência artificial. Quando eu olho para o Brasil, eu vou aterrissar no Brasil, eu vejo que a gente tem 3
grandes cenários que têm um potencial de mudança de comportamento relevante. Um que já está acontecendo, que é o tripé Open Finance, Drex, Pix, né? Esse tripé, ele já é um sucesso, ele já é um fato, ele já vem mudando o comportamento e ele tem uma agenda presente e futura importante que segue nesta mesma direção de adoção, né? Esse é um. O biologia sintética não vamos falar, mas acho que é um outro universo. E aí, especificamente sobre o uso da inteligência artificial no varejo, nós também fizemos uma pesquisa recente da utilização do varejo com o uso da inteligência artificial concretamente. E em janeiro eu tive na NRF e o assunto em voga era muito a aplicabilidade de inteligência artificial. Um parênteses, NRF, a feira que acontece em Nova York. Isso, obrigado. A feira que acontece de retail, uma feira de retail que acontece anualmente em Nova York todo início de ano. Legal. E aí a gente quebra em algo, porque o uso de entendimento, eu vou tentar falar de forma mais lúdica, o uso do entendimento de padrões a partir de uma massa de dados, utilizando métodos ou metodologia de ciência de dados ou fórmulas, que é um uso de inteligência neural para comportamento, já é algo que está bem maduro e é bem utilizado. Já é utilizado, por exemplo, no varejo para fazer predição de sortimento, plano de sortimento, para fazer abastecimento, roteirização. Você tem para fazer uso em jornada nos e-commerces para ter uma melhor identificação do front-end do site no fit de busca do usuário, para resultado de busca semântica em cima de catálogo de produto, e eu posso dar diversos exemplos. Claro. Mas esse é um olhar sobre uma base de dados existente na busca de identificação de padrão, a partir desses padrões, que tipo de informação você utiliza, e você ganha ou melhoria na jornada, ou ganho de eficiência operacional, ou um mix dessas coisas. Quando você evolui para, a partir de dados e comportamentos e padrão, você prevê a próxima jogada do xadrez, né? Ou seja, o próximo passo, que não é uma leitura pura de padrão e contraste. Por exemplo, quando você usa o Face ID, você está fazendo uma leitura de contraste. Você tem uma face com diversos pontos e você compara com uma base de dados e você diz com a maior probabilidade de ser X ou Y, né? Então você está comparando de forma estática. Quando você pega uma massa de dados e a partir dele você gera um novo insight, uma nova informação, que eu acho que é onde a gente está hoje, e isso se popularizou demais com o ChatGPT e similares e outros, né? Aí sim você começa a olhar para isso de forma mágica, ou seja, imagina que há poucos anos atrás a gente falava de Netscape, num browser que dominou a forma de navegação. Depois isso foi ganhando outros players e foi chegando num grande vencedor até o momento desse mercado, mas que quando você olha o resultado, você tem resultados que são pagos, resultados que foram por uma métrica de rating, ou seja, você foi criando uma lógica, mas você tem um volume muito grande de dados. Você olha agora uma busca simples num universo não permissionado, um universo aberto, em que a resposta vem absolutamente humanizada, parecendo que você está conversando com alguém com nível de assertividade alta, isso ganha uma adoção e engajamento muito grande, que é efetivamente essa interface de ChatGPT. Quando você aplica isso no ambiente permissionado, ou seja, o que é ambiente permissionado? É um ambiente controlado, que você precisa ter usuário e senha, e que isso não troca a informação com a internet aberta. Ou seja, você tem segurança de dado ali, você tem toda uma discussão moral, ética por trás e de segurança de privacidade de informação por trás disso. Você, com estas tecnologias, você passa a ter, então, capacidades importantes, neste momento, ganhando escala. Se você falar em casos de muita escala, já testado e amplamente explorado,
eu tenho visto ainda nada muito concreto. Você vê em atendimento, centrais de atendimento e melhora de definição de padrão de utilização. Você vê em força de venda para fazer o melhor uso das informações existentes. Você vê em ambientes conectados com o cliente que melhoram o nosso antigo conceito de chatbot para algo muito mais humanizado em cima de uma base de conhecimento existente. Mas você tem um exercício ainda que às vezes é subestimado, que é a qualidade da informação que você tem. Porque as empresas foram construindo um volume de dados em cima de arquétipos legados e que não necessariamente hoje estão aptos a plugar uma ferramenta de inteligência artificial que vai fazer a melhor qualidade de associação para trazer a melhor resposta àquilo que você está ali interfaceando com ela. Então, eu acho que a gente vai viver um momento de crescimento da adoção em múltiplas interfaces, para ganho de eficiência operacional, para interface de atendimento ao cliente de forma mais customizada, para melhoria de sortimento, de estratégia de sortimento de loja, porque é caro o long tail da loja e em alguns segmentos mais caro ainda. Tudo isso você vai conseguir acoplar muito, mas a gente ainda tem um ciclo de higienização da informação para que alucine menos todas essas ferramentas e que aí você consiga tirar um proveito maior. Ou, por exemplo, o varejo tem um problema seríssimo de acurácia de estoque, né? Com uma baixa acuracidade, não tem inteligência artificial que consiga fazer esse trade-off de uma informação não verdadeira exposta para ela dizer para o cliente qual a loja mais perto para você comprar um determinado produto. Claro. Por exemplo, estou tentando dar um exemplo simples aqui. Ela vai olhar para uma informação e vai te falar, vai na loja que está a 100 metros de você que você vai encontrar isso que você está procurando. Só que você chega lá, aquele produto, por exemplo, ele estava dentro do percentual de inacurácia da loja, que é alto, e em algumas categorias muito alto, falando aqui de quase 50%, 40%, e você se frustra. Então, essa frustração tem um custo. Então, acho que a gente está navegando aqui em muitas possibilidades. Bom, o lado bom é que é rápido. A tecnologia avança numa velocidade em que esses problemas vão se resolvendo e a gente vai conseguindo obter os benefícios dessas adoções. Bom, o nosso tempo acabou, meu amigo. Eu conversei aqui com Carlos Alves, que é vice-presidente executivo de tecnologia e negócios da Cielo. Muito obrigado pela conversa. Valeu, muito obrigado. Semana que vem a gente tem um encontro marcado. A gente segue por aqui desvendando os mistérios da nossa sociedade digital. Um grande abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.